Caso você esteja se perguntando, você pode sim utilizar as informações desse vídeo com outros smartwatches. Eu vou falar do Apple Watch porque é o que eu tenho e eu sei como funciona, mas você provavelmente vai encontrar funções muito semelhantes em qualquer smartwatch hoje em dia. Mas vem cá, quantos de vocês não tem um desse aqui no pulso e não sabe como usar? E talvez por não saber usar esse equipamento, talvez a sua evolução no treino possa estar sendo prejudicada. Hoje eu vou te ensinar em 3 passos como calcular a sua frequência cardíaca alvo baseada no método Carvone. O método Carvone consiste em utilizar a sua frequência cardíaca de reserva para estimar uma frequência cardíaca alvo para o treino. Ele é muito interessante, pois ele leva em consideração a sua individualidade biológica e nível de treinamento. Então, vale tanto para quem está começando agora, quanto para quem já treina há mais tempo. Então, bora lá! Passo 1. Você precisa calcular a sua frequência cardíaca máxima baseado na sua idade. Se você tiver um teste máximo de esforço aí que você fez nos últimos 3 meses, use a frequência cardíaca máxima que você atingiu no teste. Ela é mais precisa. Nesse caso, você não precisa calcular nada. Agora, se você não fez nenhum teste, você vai usar a fórmula 220 menos a sua idade. Por exemplo, eu tenho 29 anos, então seria 220 menos 29, o que resulta em 191 batimentos cardíacos. Isso quer dizer que, dentro de um exercício com esforço máximo, é estimado que a minha frequência cardíaca chegue ao máximo de 191 batimentos por minuto. Passo 2. Você vai calcular a sua frequência cardíaca de reserva. Aqui você precisa saber a sua frequência cardíaca de repouso. O Apple Watch geralmente tem uma estimativa média da sua frequência cardíaca de repouso. É só você ir lá no seu Apple Watch, aplicativo de batimentos, e clica em média de batimentos de repouso. Anota esse batimento de repouso. Agora você vai pegar a sua frequência cardíaca máxima que você calculou no passo 1 e subtrair pela sua frequência cardíaca de repouso. No meu caso, por exemplo, ficaria 191 menos 54, o que daria um total de 137 batimentos por minuto. Pronto, 137 é a minha frequência cardíaca de reserva. Agora calcula a sua FC de reserva aí e anote. Passo 3, nós vamos calcular a sua frequência cardíaca alvo, ou seja, a frequência cardíaca que você quer atingir durante o treino baseado na intensidade de treino que você escolheu. Então, vamos supor que você queira fazer uma corrida em uma intensidade 60% da sua capacidade máxima, ou seja, 60% do seu VO2 máximo. Para calcular a sua frequência cardíaca alvo de acordo com o método Carvone, você vai fazer o seguinte: pegue a sua frequência cardíaca de reserva que você calculou no passo 2 e multiplique pela intensidade que você quer atingir, utilizando a intensidade em número decimal. Assim, ó, 137 vezes 0,6, que corresponde a 60% de intensidade do exercício. Esse cálculo vai dar um total de 82 batimentos por minuto. Agora você vai adicionar a sua frequência cardíaca de repouso, assim ó, 82 batimentos por minuto mais 54, vai dar um total de 136 batimentos por minuto. Então, se eu quiser correr a uma intensidade de 60% da minha capacidade máxima, a minha frequência cardíaca deve estar por volta de 136 batimentos por minuto. Porém, como a frequência cardíaca varia bastante durante o treino, é interessante que você escolha uma zona de frequência cardíaca alvo. Nesse caso, você vai repetir esse processo, calculando a sua frequência cardíaca alvo, mas agora você vai colocar 5 a 10% a mais de intensidade, o que no nosso exemplo, então, ficaria aí 70%. Aí você vai calcular de novo e vai ficar assim, 137 vezes 0,7, o que vai dar 96 batimentos por minuto. Daí você soma com a sua frequência cardíaca de repouso, que vai dar, no meu caso, 150 batimentos por minuto. Então, a nossa zona de treinamento, nossa zona alvo de frequência cardíaca ficaria entre 136 e 150 batimentos por minuto durante o exercício, garantindo assim que você está trabalhando em uma intensidade entre 60% e 70% da sua capacidade máxima. Você pode utilizar esse método para calcular a sua frequência cardíaca alvo para qualquer intensidade de exercício, tá? Mas eu sugiro que você não treine em uma intensidade abaixo de 60%, porque essa é a intensidade limiar para a maioria das adaptações fisiológicas ao exercício. Ou seja, em outras palavras, treinar abaixo de 60% confere poucos benefícios para a sua saúde e composição corporal. Tem benefício? Tem, mas não é o ideal. Ah, Bia, mas por que eu não posso usar a frequência cardíaca que meu Apple Watch já calculou? Cara, você até pode, mas esse método que eu ensinei tem uma relação mais forte com a sua real capacidade cardiovascular,
pois ele utiliza a sua frequência cardíaca de repouso no cálculo, levando em conta a sua individualidade biológica. Automaticamente, o Apple Watch já vem com as suas zonas de frequência cardíaca baseado na frequência cardíaca máxima pela idade, aquele cálculo que a gente fez no passo 1. Ele não faz os outros passos que eu te ensinei aqui. Mas os modelos mais novos do Apple Watch te dão a opção de customizar as suas zonas de trabalho de frequência cardíaca. E para editar, para você adicionar essas suas novas zonas de trabalho durante o exercício, você vai precisar fazer o seguinte. No seu Apple Watch, procure a modalidade que você vai executar. Você vai ver 3 pontinhos. Clique nos 3 pontinhos e selecione a opção Sem Meta. E depois clique em Alertas e depois em Batimentos. Escolha um intervalo personalizado e adicione o limite superior e inferior que a gente calculou no passo 3. Voilá! O Apple Watch vai te avisar sempre que você estiver abaixo ou acima dessa frequência cardíaca durante o treino, para que você possa corrigir a sua velocidade ou a carga do equipamento que você está utilizando. E como você vai saber que você está se exercitando em intensidade alta, moderada ou baixa? Simples! De acordo com o Colégio Americano de Esporte e Medicina, abaixo de 40% é considerado intensidade baixa, entre 40% e 60% é considerado uma intensidade moderada e acima de 60% é considerado intensidade alta. Se você for fazer um treino contínuo, ou seja, sem intervalos de descanso durante a sessão, eu sugiro que você fique entre uma intensidade de 60% e 75%. Esse intervalo é onde a maioria das pessoas atingem o que a gente chama de limiar de lactato, que é o ponto do exercício em que você consegue manter uma intensidade relativamente alta, mas sem cansar muito rápido, sem acumular muita acidez. Acima de 75%, você começa a acumular mais acidez no músculo e não consegue manter o exercício por muito mais tempo. Nesse caso, utilizar um protocolo intervalado seria mais interessante. Se você quer um vídeo onde eu te ensino a fazer um protocolo HIIT baseado na frequência cardíaca, comenta aqui embaixo. Mas então, como é que você vai colocar esse conhecimento em prática? Se você é um iniciante no mundo fitness e está aí buscando melhorar a sua capacidade cardio, prepara o print na tela que eu vou te dar um mês de treino agora, usando o método que eu acabei de te ensinar. Preparado? Então toma. Ah, Bia, mas esse treino vai me ajudar a emagrecer? Eu quero emagrecer. Se você é sedentária, esse treino vai te ajudar a emagrecer. Se você já passou dos 3 primeiros meses de treino, provavelmente esse treino não vai te ajudar a emagrecer. O foco aqui é adaptar os seus cambitos, o seu coração e o seu pulmão para sustentar um treino cardio. Antes de você sair desse vídeo, eu tenho 3 avisos muito importantes para você. 1. Lembre-se que usar esse esquema da frequência cardíaca para treinar só funciona bem com treinos cardio. Esse não é um método muito adequado para musculação. 2. A sua frequência cardíaca varia muito durante o dia, de acordo com a sua qualidade de sono, ingestão de cafeína, nível de estresse e etc. Mas, ainda assim, eu acho muito interessante que vocês utilizem esse método, porque eu acredito que a maioria de vocês aqui não tem muita noção do que é treinar intensidade baixa, moderada, intensidade alta. Então, começar a treinar com base na sua frequência cardíaca vai te mostrar como seu corpo reage, qual é a velocidade ou a carga do equipamento que geram essas respostas fisiológicas em você e qual das diferentes intensidades você acaba preferindo. Tudo isso vai te ajudar a ganhar um feeling do negócio para que você conheça o seu corpo e as suas preferências, deixando o seu treino cada vez melhor. 3. Usar a frequência cardíaca como base no treino não é o ideal para quem toma remédios que controlam a pressão arterial. Pessoas hipertensas tomam remédio para controlar a pressão, não podem utilizar a frequência cardíaca como base do treino. Esses medicamentos, em sua grande maioria, não permitem que a sua frequência cardíaca aumente. Então, nesse caso, não vale a pena utilizar a frequência cardíaca como base para o treino. Se você gostou desse vídeo, já compartilha lá com a sua amiga que usa o Apple Watch de enfeite. Um beijo e até a próxima!